Bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje eu recebo mais uma vez o empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Natalina. É um prazer estar aqui. Que vai me ajudar a debater os desafios e metas para Cubatão com o vice-prefeito da cidade, Pedro de Sá. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Antes, no entanto, eu gostaria apenas de esclarecer para o telespectador que o prefeito Ademário Silva é quem seria entrevistado, mas ele está sem voz. E eu, que já passei por isso recentemente, sei que a melhor coisa a fazer é repouso vocal. Por isso, diferente do que eu anunciei ontem, quem representa o Ademário é o vice-prefeito Pedro de Sá. Se você tem alguma pergunta e quer interagir com a gente, é só mandar a sua mensagem de texto ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que já está aí na tela. Pedro, a gente pode dizer que o primeiro semestre está acabando. A gente consegue já fazer um balanço? Cubatão ainda está muito engessado? Sem dúvida, Cubatão ainda está muito engessado. Agora, semana que vem, completa 180 dias de governo. O prefeito vai fazer uma prestação de contas ampla. Os secretários já apresentaram os levantamentos das suas secretarias e vai ser dado essa prestação apresentado para a população e para a imprensa na semana que vem. Tem muita coisa errada, tem crimes que serão denunciados, tem apontamentos da má gestão que ocorreu e que levaram, consequentemente, a um início de governo muito difícil, muito engessado, como você disse, e as próprias dificuldades naturais da máquina. A gente teve 39 dias de greve no começo do governo, então tudo isso tumultuou esse primeiro semestre. Mas eu tenho certeza que agora para o segundo semestre a gente vai dar uma resposta mais rápida e mais eficiente para a população. Tem essa condição de no segundo semestre a população ter a sensação de que as coisas estão andando. Eu acho que o primeiro semestre foi muito para colocar ou tentar colocar a casa em ordem, né, Pedro? Esse segundo semestre, a população pode esperar um pouco mais de agilidade no que precisa de fato ser feito? Pode esperar, porque a principal lição de casa, que era colocar as contas em dias, então a gente tem que gastar só o que arrecada, essa lição foi feita. Foram reduzidos os contratos, foi diminuída a despesa geral da prefeitura e foi preparado para que a gente possa, tudo que executar, pagar. Então, a gente está avaliando também o comportamento de receita para garantir que não haja nenhuma distorção, nenhum desequilíbrio no meio do caminho. Então, a lição de casa inicial foi feita e o segundo semestre vai funcionar melhor. Precisa, né, Rogério? As ações precisam começar, né? Não, é verdade. Até porque eu acho que não vou fazer um julgamento de valores, um juízo de valores, mas a prefeitura, a população de Cubatão acabou absorvendo muito. Alguns problemas tiveram, inclusive com a ex-prefeita, que tinha um temperamento diferente, tratava as coisas de forma muito peculiar, a questão partidária do PT e tudo eu acho que colocava a ideologia acima, né? O cenário em Brasília acaba influenciando muito isso, tudo que acontecia lá, a questão do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Então, tudo aquilo. Então, eu acho importante essa visão do Pedro, né, de que realmente a agenda precisa ser mudada. A gente entende que por tudo que passou, realmente o primeiro semestre seria muito difícil. Você tem que fazer um levantamento, um balanço, alguns contratos que já vinham, que tinham um efeito, enfim, ter todo esse balanço para ter saber qual a dimensão dos reflexos dessa situação toda, para colocar a casa em ordem. O Pedro, se eu não me engano, está à frente também da Secretaria de Planejamento, não é, Pedro? Exatamente. E eu acho que é importante agora, então, fazer junto com a equipe um detalhamento do que se pretende para os próximos anos. E eu acho que nada como um vice-prefeito e ainda secretário de Planejamento para que isso ocorra. Né? E eu acho que acredito que o diálogo também, né, tenha que ser retomado, tenha que ser aberto às classes. Tanto a iniciativa privada, que eu acho que essas parcerias podem ajudar e devem funcionar muito bem em Cubatão, quanto entre os próprios órgãos dentro do poder público, né, Pedro? A verdade é que Cubatão nunca imaginou a possibilidade de perder alguma coisa dentro do parque industrial. Então, foi uma cidade que sempre teve receita crescente.
Até 2015, a receita sempre cresceu. 2016 foi o primeiro ano que teve uma queda. E Cubatão não se preparou para poder enfrentar uma necessidade de mudança da atividade econômica. Então, quando fechou os Minas, é que foi a grande pancada na percepção de que a gente tinha alguma coisa errada e de que a gente tinha que olhar mais adiante. Então, numa sintonia muito boa que eu tenho tido com o prefeito Ademário, ele cuidou muito e puxou para si a questão de fazer a contenção dos contratos, reduzir a despesa da prefeitura, e eu trabalhando na questão de pensar para frente, de trazer novos investimentos. Então, a gente está fazendo essa construção em conjunto. A gente sabe que tem muito espaço ocioso dentro do parque industrial e Cubatão tem uma vocação estratégica, porque tem rodovia, ferrovia e porto de qualidade. Então, a gente pode oferecer muita coisa e um pacto agora com a comunidade também, que é uma aproximação maior do poder público com a população para explicar o que a gente está fazendo e por que da demora, né? A grande reclamação é que não tem emprego, tem muita gente desempregada e isso gera um monte de conflito na cidade. Hoje, inclusive, saiu que a retração do parque do Polo Industrial de Cubatão foi o grande responsável pela queda no número de empregos da região da Baixada Santista, inclusive, né? Sem dúvida nenhuma, Nathalie. Cubatão respondia, e os melhores empregos, inclusive, não ficavam com a população de Cubatão. A população de Cubatão nem sentiu muito reflexo dos empregos bons, mas a região toda tinha gente lá. Sim. Santos, principalmente, São Vicente, Guarujá, muita gente trabalhando no polo industrial, que com essa queda, porque não foi só os Minas que fechou. A Petrobras, com a Lava Jato, reduziu atividades de manutenção, contratos em andamento, de expansão, a questão do petróleo que ia também acontecer e não aconteceu. Então, muita coisa travou ao mesmo tempo. Mas a gente agora tem que retomar. Como é que você está sentindo... Eu acho que é uma curiosidade da Nathalie também. Como é que você está sentindo essa questão de como a população está enxergando essa nova equipe e o pensamento, a aceitação? Porque, de alguma forma, acabou meio que dividindo, né? A população ficou... Cubatão, a gente não sabia exatamente o que aconteceria. Como é que você está enxergando isso? Ele está sendo a aceitação do prefeito, da equipe toda, das propostas que estão sendo apresentadas? A gente ainda tem muita crítica, porque a população esperava uma mudança drástica, uma velocidade maior na resposta. Então, desde a questão do tapar buraco, do cortar mato, que são atividades básicas, que você imagina que logo no primeiro dia de governo, o novo governo vai entrar fazendo, porque era um serviço que vinha paralisado já no final do ano. A questão do hospital, fechado de forma informal, mas de fato não funcionando há mais de um ano. Então a população tinha uma expectativa de que a gente respondesse a essas demandas muito rapidamente, no prazo de 2, 3 meses. Sem imaginar. E isso não aconteceu por conta das dificuldades. Então, ainda existe, por parte da população, uma suspeita de como será o governo. Eu diria que é uma suspeita. Nem uma decepção, nem uma felicidade, porque não teve a resposta que esperava. Uma incerteza com o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que o segundo semestre, essa percepção vai mudar e vai evoluir favoravelmente, porque a gente tem muita coisa boa em andamento. Você acredita, Pedro, que essa prestação de contas que vai ser feita pelo prefeito na semana que vem, e você citou que, inclusive, crimes vão ser denunciados, faça com que a população tenha uma percepção melhor do porquê que essas ações simples, né? Como, por exemplo, cortar mato, tapar buraco, não foram feitas? E outra coisa, essa questão de crime, jornalista adora um furo, né? É verdade. Se você quiser, a gente aproveita o Bom Dia Baixada. Por favor. O que a gente fala de crime, por exemplo, descontava do funcionário público um valor do salário para pagar o plano de saúde. Não repassava para a Caixa de Previdência, consequentemente a Caixa não pagava os médicos, os funcionários ficaram sem atendimento, então quem estava em tratamento, quem tinha alguma coisa para fazer que necessitava do plano, gente que pagou 10, 20, 30 anos o plano de saúde, quando precisou não teve o retorno e as consequências disso.
Apropriação indébita, tirar dinheiro do bolso do funcionário e não pagar a obrigação que se fazia, isso aconteceu também com o empréstimo consignado. Banco protestando o funcionário porque o empréstimo consignado era descontado e não era repassado. Então, esse tipo de coisa que a população não tem acesso e a gente precisa instrumentalizar direitinho para poder também não ser acusado de estar sendo irresponsável, de denunciar o que não é verdade. Fazer denuncismo, né? Mas isso daí a gente então fundamentou e a semana que vem vai ser apresentado. Eu estou antecipando aqui, porque a gente tem conversado muito isso com o prefeito. E acaba sendo, esse rombo acaba tendo reflexos assim. Se vai a esse grau de irresponsabilidade, de cometer o crime de apropriação indébita, imagina o resto das coisas. Tem outras coisas gravíssimas também em relação às empresas contratadas, enfim, em relação a tudo. E isso demandou um tempo muito grande no restabelecimento da ordem, digamos assim. Então, o que a gente está fazendo é colocou em ordem nesses 6 meses, vai prestar conta e aí talvez a população entenda, porque a população, na verdade, não quer entender a dificuldade. Ela quer a resposta. Resultado. Mas a gente vai explicar por que a resposta não chegou na velocidade que ela esperava e vai demonstrar que a gente tem um plano de cidade, um projeto de cidade e que vai levar benefícios para a população daqui para frente. Entre as empresas que sofreram o reflexo da má administração, está a Corsã, que foi fechada, né? Uma empresa super tradicional na cidade. Hoje existem outras 2 que foram contratadas de forma emergencial para a manutenção dos serviços. Muitos funcionários foram desligados, foram demitidos. Como é que está a situação desses trabalhadores? Essas empresas que estão atuando de maneira emergencial têm como absorver parte da mão de obra? A Corsã, primeiro, a Corsã fechou. Foi alvo de crime? Posso só colocar uma pimenta aí? Você acha, independente do que foi feito com a Corsã, da forma como ela foi tratada pela administração, como vem sendo, e as coisas, tudo o que aconteceu, você acha que o modelo ainda é adequado para a Corsã? Como existe a Prodesan aqui, por exemplo, você acha que a Corsã ela poderia, ao longo do tempo, ter sido adequada a uma realidade jurídica e do próprio executivo, ou o modelo dela ainda é o certo? Bom, primeiro que a Corsã fechou por conta de 108 milhões de dívidas, 8 anos sem recolher FGTS, mais de 50 milhões de FGTS não recolhido e sem nenhuma certidão, consequentemente impedida por orientação do Tribunal de Contas de assinar novos contratos com a Prefeitura. Então, isso levou ao fechamento da Corsã. A impossibilidade de fazer novos contratos e, portanto, ela não faz prestação de serviço privado, não tinha como continuar a empresa aberta. E o prefeito, então, foi dentro do rigor da lei mesmo, cumpriu o que era de orientação do tribunal. É um modelo que atendia? Talvez não. O mercado competitivo de hoje, a Corsã, ela tem a facilidade, como a velocidade... Como a São Vicente. Como Codesave, como Prodesan. Você tem uma certa velocidade de contratação, mas nem sempre pelo melhor preço e nem sempre com a necessidade de melhoria de qualidade de mão de obra, de eventualmente substituir quem não funciona. Ela é mais lenta nesse quesito e aí eu entendo que o modelo de terceirização funciona melhor na economia que a gente vive. Agora, o que aconteceu com os funcionários? A Prefeitura está tomando os cuidados para direitos de recebimento de serviço prestado que não foram pagos pela Prefeitura para a Corsã sejam repassados para honrar os compromissos trabalhistas. Então, a grande preocupação do prefeito é que os quase 600 funcionários que a Corsã tinha recebam, então, todos os serviços que foram devidos, porque a Corsã prestou o serviço e a administração anterior não remunerou, a gente está fazendo a engenharia econômica e financeira para pagar e fazer esse recurso chegar diretamente na quitação dos funcionários para honrar o compromisso com o trabalhador. Essa é a prioridade absoluta. E os trabalhadores demitidos, grande parte deles prestava serviço na área da educação, merenda escolar e limpeza das escolas, foi feito o contrato emergencial, como a Nathalie falou, e essas pessoas foram reaproveitadas. Não todas, algumas não quiseram ir para a iniciativa privada, mas a grande maioria foi aproveitada, continua prestando serviço.
Tem críticas ao contrato? Com certeza, porque o contrato emergencial é diferente. É bem diferente. Tem menos gente nas escolas prestando serviço, mas isso também, durante o emergencial, a gente avalia qual é o comportamento, quais são as reais necessidades de cada equipamento, cada escola, para poder atender melhor a partir do novo contrato que será celebrado em substituição. Esse emergencial está sendo preparado, termo de referência para a contratação. A gente vai fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo e antes do intervalo, eu vou falar aqui novamente da Casa da Esperança de Santos. Ontem, vocês viram aqui os detalhes do São João da Esperança, o arraiá que acontece amanhã na Pinacoteca Benedito Calixto. Agora, você vai conferir os detalhes da programação em comemoração aos 60 anos da entidade. Participaram do evento dirigentes da Casa da Esperança e voluntários. O diretor de comunicação da unidade mostrou os eventos preparados para celebrar os 60 anos. E a programação começa agora, no dia 29, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal, não é? E também com apoio, e vai ser precedida pela apresentação da Orquestra de Flautas, Música Transformando Vidas, que são jovens, pessoas com deficiência visual, que desenvolve essa atividade maravilhosa e vão apresentar, então, preceder essa apresentação da Orquestra Sinfônica. E também da Camerata Jovem Santista. Tudo isso no Teatro Coliseu, no dia 29 de junho. Foi apresentada também a nova campanha de divulgação da Casa da Esperança. O objetivo é chamar a atenção do público jovem para ações de solidariedade. Que ajudou milhares de pessoas. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe, eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque temos amigos aqui na casa. Nós desenvolvemos a campanha com o tema O Bem que Inspira, porque é isso que a casa é. A Casa da Esperança de Santos, ela é uma marca forte, né? Ela está no mercado há muito tempo, tem credibilidade. Mas nós precisamos juntar esse grupo imenso de jovens que às vezes ainda não conhecem a casa. Então nós queremos que estes jovens venham para casa, conheçam a casa e também sejam nossos grandes colaboradores. A Casa da Esperança de Santos faz cerca de 285 atendimentos por mês. A unidade é referência no tratamento e reabilitação para crianças e jovens com deficiência. Os serviços são oferecidos de graça para a população de toda a Baixada Santista. A casa tem uma despesa mensal, está de R$350 mil mês. 20% vem da nossa operação, tá, e 20% do governo. Então, é mais de 60% de apoio da comunidade, né, de doação mesmo. Para quem conhece a casa, o trabalho que ela faz e o que ela desenvolve, vale a pena nós nos esforçarmos e tentar manter essa casa que é tão linda, maravilhosa e os profissionais de ponta. Pode, claro. E a gente volta a conversar com o advogado empresário Rogério Conde e também com o vice-prefeito Pedro de Sá. Eu não poderia, antes de intervalo, repercutir também, aproveitando esta matéria da Casa da Esperança de Santos, perguntar sobre a situação da Casa da Esperança de Cubatão, que também foi fechada, né? Estava fechada. Foi fechada. E, assim como em Santos, prestava um serviço muito importante para crianças com comprometimento neurológico. É um absurdo fechar a Casa da Esperança. A quantidade de gente que depende, não é só a questão dos trabalhadores que fizeram greve, que paralisou, a intervenção da prefeitura que foi trágica para a Casa da Esperança lá em Cubatão, mas de fato o tanto de gente que precisa do serviço prestado pela Casa da Esperança, que as pessoas não avaliaram, foi permitindo que as coisas acabassem. Cubatão teve o problema da APAI também, que a gente estava conversando aqui com o Rogério no intervalo, mas então recuperar a Casa da Esperança é uma das nossas prioridades. Foi feito agora os acertos, pagou os salários. Tem uma ação de uma das dirigentes da Casa da Esperança, que é processada pela Casa da Esperança por desvio de recursos e está bloqueando as contas da Casa da Esperança por uma ação trabalhista. Então a gente tem dificuldade de fazer repasse, do repasse chegar para os funcionários em geral. Agora o Rotary assumiu, está equacionando essas questões. A gente está em discussão para chegar num valor de um contrato de prestação de serviço que a Prefeitura remunere adequadamente, mas dentro dos limites da nossa despesa também, da nossa capacidade de investir nesse trabalho. Mas é prioridade a gente retomar a atividade da Casa da Esperança e colocar à disposição da população que precisa desse serviço.
Tomara, a gente torce aqui para que logo esse serviço lá em Cubatão também esteja regularizado. E no Caderno Regional desta quinta-feira, você vai acompanhar todos os detalhes do simulado com derramamento de óleo que será realizado no Porto de Santos, na área de atracação, próximo a uma empresa que movimenta contêineres. O objetivo é a qualificação para uma melhor resposta, uma resposta mais rápida em casos de acidentes como esse. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a conversar com o vice-prefeito de Cubatão, Pedro de Sá, e com o advogado e empresário Rogério Conde. Pedro, eu queria voltar um pouquinho, antes da gente dar continuidade aos outros temas, a questão do trabalho em Cubatão, né, da falta de vagas de Cubatão. Essa semana, novamente, nós tivemos uma nova manifestação de desempregados. E uma das reivindicações que eles colocam é que as empresas estão trazendo mão de obra de fora, não respeitando a lei municipal, que determina que 70% dos profissionais que trabalham dentro do polo sejam da cidade. Como é que está essa situação? A Prefeitura está acompanhando? Como é que está sendo feita essa fiscalização? A Prefeitura está acompanhando muito proximamente essa questão. E a lei municipal, ela é discutível na questão da constitucionalidade, eu ia falar porque isso. você não pode proibir alguém de se deslocar. Um amparo legal para isso, para fiscalizar. Exatamente. Isso. Não dá para fiscalizar nada frágil. em cima de uma lei que ela é discutível, no mínimo discutível. Mas é importante saber que, primeiro, a Comissão de Desempregados de Cubatão hoje abriga não só os desempregados de Cubatão, mas de toda a região da Baixada. Então, segunda, quarta e sexta que eles têm as reuniões, tem gente de Guarujá, Praia Grande, São Vicente, todo mundo hoje concentra lá. As empresas têm essa estratégia, muitas vezes contratos temporários, 4 meses, 6 meses, eles trazem de fato mão de obra de outros lugares e acaba isso gerando uma revolta, inclusive, dos desempregados da nossa região, porque é um momento muito delicado que a gente está vivendo e qualquer oportunidade que surge e não é concedida para as pessoas daqui, não dá para entender. Quando você tem fartura de emprego... É uma coisa, aí não se discute. Agora, quando está tão apertado, tanta gente desempregada e passando de fato necessidade. Porque antigamente tinha uns biquinhos que apareciam. Hoje não tem bico, não tem nada. A gente vive de fato uma crise que atinge todo mundo, do maior ao menor, do empresário até o trabalhador ajudante geral. Então, essa reivindicação dos trabalhadores, ela é legítima, a Prefeitura tem acompanhado, passa por esse acompanhamento, uma melhor relação com as empresas que prestam serviço para as indústrias do nosso polo. Um melhor diálogo. É isso que a gente tem buscado, de forma a garantir que a gente, primeiro, tem qualidade da mão de obra para suprir as necessidades das empresas. Isso é importante. E a gente precisa agora investir mais em melhorar essa qualificação, ter diferenciais em relação ao que se encontra no mercado fora da nossa região, mas, acima de tudo, estabelecer uma boa relação com o Ciesp e com as empresas contratadas, inclusive com a fiscalização, no que se refere a impostos, porque muita gente também, muitas vezes a empresa traz gente para cá, termina o contrato, abandona e é mais um favelado, mais um desempregado, ocupando região subnormal, invadindo, destruindo mangue. Então, essa relação complementar é que a Prefeitura tem que atuar de forma rígida e é isso que a gente está fazendo em conjunto. A orientação do prefeito. Trabalhem para garantir o emprego de forma que as empresas percebam a responsabilidade social que ela tem, mais do que por conta de uma ação de querer brigar com as empresas. Não é esse o caminho. Hoje nós vivemos um tempo, o diálogo é a melhor forma de se resolver qualquer problema. A gente tem inclusive uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor? É o Wellington Santos, ele é de Cubatão. Temos alguma novidade sobre a revisão do plano diretor da cidade? Forte abraço para o Wellington, boa pergunta. O plano diretor, ele está perguntando isso porque a gente propôs um plano diretor mais moderno. A gente está em fase de elaboração, a gente está contratando, inclusive, provavelmente uma consultoria para melhorar, estabelecer um plano diretor que ele permita a gente acompanhar o dinamismo da mudança do sistema econômico e também incentivar a verticalização. Cubatão é uma cidade que praticamente não tem prédio e a verticalização gera muita oportunidade. Construção civil, né? A construção civil, que está demorando para se recuperar dentro do cenário atual. Geralmente seria a primeira, mas acho que como ela ficou com um excesso de unidades disponíveis, então ela está demorando mais para retomar. Mas a gente então está dentro de um novo plano diretor, pensando
mudança do perfil do polo industrial, então ampliar a possibilidade de uso, ocupar os espaços ociosos e garantir melhores condições, inclusive para atividade portuária dentro do polo industrial. E, por outro lado, na área urbana, melhorar e incentivar, promover de fato a verticalização para gerar oportunidades. Tem muito espaço, inclusive áreas que não tem problema de enchente, que a gente tem condição de, com investimento baixo, melhorar muito a condição de segurança, enfim, garantir uma qualidade de vida melhor para quem for morar nessas regiões que a gente está priorizando em termos de orientação dentro do plano diretor. Inclusive, otimizar o uso, baixar o custo de quem vai investir na cidade de Cubatão. O novo plano diretor, que a gente deve apresentar, acredito que até setembro, com a revisão da Lei de Zoneamento Urbano e do Código de Obras, vai ser uma modernização muito grande que a gente tem a expectativa e tem a quase certeza que vai gerar novas oportunidades e vai fazer com que Cubatão reaja mais depressa, porque Cubatão é quem mais sofreu o impacto da crise. Então a gente precisa reagir mais depressa e para isso a gente tem pensado muito em Cubatão para o ano que vem, para daqui a 5 anos e para daqui a 15 anos. A gente tem que começar a olhar a longo prazo. Que é o que a gente sempre defende aqui, né, Rogério? É o planejamento, porque não adianta a gente gerir uma cidade apenas por 4 anos, imaginando que o próximo, seja ele quem for, tem que pegar uma herança maldita ou tem que pegar um cofre cheio de dinheiro, né? A gente tem que imaginar... E esse raio-x que você está apresentando para a gente, esse diagnóstico já montado da situação toda, é importantíssimo, ainda mais vindo junto com uma discussão de modernização, do enxergar a cidade, da forma como você vai planejar o desenvolvimento, porque é importante que a sociedade se aproprie dessa discussão também. Sem dúvida. Porque eu acho que se agora a questão da construção civil é fundamental, o imediatismo que você consegue... Gerar emprego, né? De gerar emprego. Renda, movimentar a economia. Exatamente. E essa é uma visão diferenciada. Se a prefeitura, e eu tenho certeza que vai conseguir, fazer com que a sociedade abrace e realmente se comprometa em discussões, em audiências públicas e tudo, é importante porque incentiva o pequeno comerciante, movimenta tudo, né? Movimenta uma cadeia. Aquele que está pensando em, de repente, ampliar os seus negócios e não o faz por ter medo do que pode acontecer, por estar vendo essa questão do desemprego. Se a sociedade ela se comprometer com as mudanças, eu tenho certeza que Cubatão consegue passar por uma nova fase. Eu acho que ela sai da mais impactada por todos os problemas para melhor planejada depois da crise, né? Que a gente fala que a crise é sempre uma oportunidade para o planejamento, né? A gente não pode perder esse momento. E esse é o grande cuidado que a gente tem tido, perceber quais são as demandas através de contatos com o Ciesp, com as indústrias, com os deputados da nossa região. Então a gente tem investido muito, por exemplo, na questão do cidade inteligente e humana, que vai melhorar a condição de segurança e alguma série de atividades que tem relacionadas a essa. O Papa parlamentar, que também tem uma relação muito próxima com Cubatão, tem ajudado muito. A gente está pensando ultimamente bastante na discussão da mobilidade urbana, na melhoria do transporte coletivo regional. Metropolitano, né? A gente de precisa fato, pensar nessa mobilidade de maneira metropolitana, não tem mais jeito. Só se discute, o VLT atende Santos e São Vicente, mas a região é formada por 9 municípios. Exatamente. Então, ampliar o acesso a chegar ao VLT ou fazer o VLT chegar mais longe é função dos administradores atuais. E tudo isso tem que ser percebido agora, porque demora para acontecer de fato. Então a gente tem que discutir isso agora. É tal história do planejar bem para colher lá na frente. Para executar melhor, né? Para executar melhor, exatamente. Para não ficar desperdiçando dinheiro. Hoje a gente precisa ter muita eficiência no gasto público. E é isso que a gente está trabalhando. E aí vocês falaram do comércio, inclusive. O comércio vai reagir em função de quanto mais gente estiver morando na cidade. Exatamente. E aí o comércio é quase uma consequência da atração de pessoas com potencial de consumo. É um ciclo. Né? E a geração de emprego, e geração o comércio de ampliando, renda. gera mais. Exatamente. Você tem um ciclo que é para frente. Que a gente já viu que criar uma lei obrigando a contratar não resolve nada. Nenhuma. Resolve criar atrativos para quem tem potencial de investimento. Esse atrativo gera novos empregos.
Aí as pessoas começam a consumir de novo na padaria, na vendinha e tal. As portas se abrem dos comércios. Retoma a atividade econômica. Não, e o bom relacionamento, macro, né? E o bom relacionamento do empresariado com os gestores públicos. Sem dúvida. Fundamental. Sem aquela coisa de parar na porta da indústria, colocar o dedo em riste e fazer, isso não funciona mais. Não funciona. Ditadura, imposição. A gente está na época assim, do diálogo e da tolerância para resolver os problemas. Eu acho que é bem por aí. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Agora a gente vai falar um pouquinho e rapidamente de esporte. Depois de quase 2 meses sem marcar um gol, Copete balançou a rede 2 vezes e garantiu a vitória do Santos sobre o Vitória em Salvador. Com o resultado, o Peixe tem 16 pontos e, por enquanto, está na 3ª posição da tabela do Brasileirão. O Santos volta a campo neste sábado, às 7 horas da noite, contra o Sport. Estamos vendo aí um bom momento aparecendo diante do nosso Peixe. E depois do futebol, vamos falar de um impasse no Guarujá. Depois de 42 anos, a Companhia de Água e Esgoto, a Sabesp, pode deixar de fornecer água e de tratar o esgoto da cidade por causa de multas aplicadas pela Prefeitura. R$ 998.902.444,88. Esse é o valor das multas aplicadas à Sabesp pela Prefeitura de Guarujá nos últimos 12 anos. Só nos primeiros 6 meses de 2017, esse montante chega a 17 milhões de reais. Por causa disso, a estatal deu o prazo de 1 mês, contando a partir de 9 de junho, para a administração municipal dizer se quer que a empresa mantenha na cidade o abastecimento de água e tratamento de esgoto. Quais são as infrações da Sabesp em relação ao município de Guarujá? As que foram identificadas dentro do atual governo, do prefeito Suman, foram extravasamento de esgoto, quer em praia, quer em estação relevatória, e recentemente nos foi revelado por uma obra que o município está fazendo no bairro de Morrinhos, uma ligação clandestina, um extravasador que ligava a estação submarina de esgoto. Os valores, quase R$1 bilhão, mais do de 2017, desses 6 primeiros meses, foram pagos? Os valores menores, algumas coisas foram pagas sim, mas a maioria está sendo discutida na justiça, quer por impugnação da Sabesp, quer por execução da dívida ativa por meio da Procuradoria do município. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro, via de regra, ele vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Esse dinheiro, ele alimenta o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que depois é revertido em projetos ligados à área ambiental na cidade. Diante do ultimato, a administração municipal abrirá nos próximos 30 dias um procedimento de manifestação de interesse para as empresas que quiserem assumir os serviços. É uma pena que agora eles tentem pressionar a gente para assinar um contrato de afogadilho. Desde 1975, a Sabesp presta serviços à cidade sem contrato formal, o que, segundo a atual administração, impede a estatal de fazer grandes obras no município. Essa proibição foi o estopim para o ultimato da empresa, que, independentemente do fim do processo, já adiantou que vai entrar na justiça quanto às multas. No meio desse fogo cruzado, fica a população, que teme pelo corte do abastecimento no município, apesar de ambas as partes garantirem que isso não irá ocorrer. O senhor tem medo de ficar sem água com essa mudança de empresa? Claro, se acontecer realmente a mudança, com certeza vai causar alguns danos para o município, né? Claro que preocupa a população. Tenho medo de ficar sem água, né? Porque água é tudo, água é vida, né? A gente precisa de água para tudo. Para cozinhar, para lavar, para limpar, tudo necessário a água. E eu tenho medo de ficar sem água, sim. O importante é que desse impasse não se prejudique a população. Isso é importantíssimo, fica claro. E voltamos a conversar sobre a situação de Cubatão com o vice-prefeito Pedro de Sá e com o Rogério Conde, advogado, e também... esqueci. Empresário, advogado, seu amigo, parceiro, comentarista. Vamos lá. A gente tem 8 minutos de programa, Pedro. E eu não posso deixar de perguntar do hospital. Né? Há um prazo de reabertura do hospital para setembro. Isso. Esse prazo está mantido? O hospital vai abrir em setembro?
A gente está trabalhando para isso, tem um cronograma, está sendo cumprido o cronograma, foram habilitadas as empresas que se credenciaram para participar da publicização. Foi feita uma equação financeira para garantir que o município tenha a condição de contribuir e sustentar o hospital aberto dentro de um projeto que amplia a quantidade de serviços prestados, como hemodiálise, por exemplo, algum tratamento de oncologia, coisa que a gente hoje fica carregando gente de um lado para o outro, a gente quer tratar na cidade para poder tratar melhor, cuidar melhor das pessoas que moram em Cubatão. E oferecer um hospital com reconhecimento de qualidade regional. Então, a gente está trabalhando muito sério nesse assunto e setembro está mantido como data prevista para abertura. A gente acredita que é completamente viável isso acontecer. As reformas que têm que ser feitas em 45 dias, no máximo 60 dias, podem ser efetuadas. Então, a gente começando até julho, a gente decidindo quem vai ser a empresa que vai encaminhar. Setembro abre e vai voltar a prestar um bom serviço sem comprometer o orçamento da prefeitura. O que é mais importante, e o mais importante do que o orçamento é a questão das vagas que vão ser abertas, porque parece que 75% delas vão ser destinadas para o SUS, o que vai dar uma desafogada aqui no nosso sistema, que está absorvendo toda a demanda. Exatamente, né? É importantíssimo, a gente sabe a dificuldade que o setor de saúde da nossa região está passando. Sem dúvida. Você ter mais um equipamento faz toda a diferença. A UPA do município, por exemplo, foi contratada para 300 atendimentos dia, está com 700. Então, isso compromete a qualidade do serviço, compromete a região como um todo, porque a gente acaba transferindo gente para os hospitais da região. E a visão regional da saúde, que está sendo conduzida também no Condesb, eu acho que vai ser muito importante. A reivindicação em conjunto com o governo do Estado, com o governo federal, mas com foco direcionado para que cada município respeite a sua vocação, atenda o entorno e aproxime o paciente do atendimento médico. E investir também em saúde preventiva é outro desafio que a gente tem. Foi o que o Alberto Mourão disse para a gente, né, quando esteve conosco no começo dessa semana. Ele falou, inclusive, né, ele é o presidente do Condesb, também prefeito de Praia Grande. Ele falou desse encontro e da necessidade quando a gente fala de pensar metropolitanamente também na saúde e de ter, de fato, um raio-x, mas não um raio-x só no papel, né? Um raio-x que a gente consiga... De atuação, né? E nisso o Mourão é muito bom, ele é rápido na percepção e nos encaminhamentos, ele não fica perdendo tempo. Eu participei de uma reunião recente da Câmara Temática de Saúde, do Condesb, e a gente percebe isso. O foco bem direcionado e, inclusive, a questão de depois reivindicar em conjunto, que dá muito mais força. Sim. Porque se todo mundo for pedir a mesma coisa em momentos diferentes, se perde, inclusive, né? Exatamente. Fica assunto pipocado. Se você levar um projeto já com planejamento de médio e longo prazo, é muito mais fácil para você resolver os problemas e conseguir, inclusive, recurso e ajuda federal e tudo isso. Né? Um outro caminho para a movimentação da economia, Pedro, é o turismo, né? Nós temos na região da Baixada, na região da Mantiqueira, nós temos muitas cidades da Baixada que têm vocação turística. Cubatão pode ter vocação turística, mas ainda não tem. Como promover o turismo na cidade? Porque o turismo também é meio para a movimentação da economia, né? E está acontecendo uma iniciativa para levar Cubatão também como cidade instância e tudo isso. Acho que é o Paulo Corrêa, o deputado Paulo Corrêa. Rogério, e aí, volto a dizer, a questão de fazer na lei Cubatão ser cidade turística, a lei é uma coisa e a percepção da população como um todo é outra. Potencial turístico a gente tem. Turismo histórico com o caminho do mar, com tudo que representa para a história do país. Turismo industrial, levar jovens, conhecer o que funciona na indústria, quais são os empregos que existem. Então a gente tem turismo industrial. Turismo, ecoturismo, a gente tem um monte de cachoeira, a gente tem uma encosta repleta de cachoeiras. Agora, precisa o quê? Primeiro, catalogar todo o potencial turístico que nós temos, levar o conhecimento da própria população, porque a população tem que conhecer, né? Primeiro entre os moradores, e aí o morador vira o repercussor dessa qualificação que o município adquire. Então, fazer por lei é importantíssimo, mas mais importante é fazer um catálogo adequado para poder oferecer. O recurso da verbadade é importantíssimo. Ajuda muito. Mas eu acompanhei muito, por exemplo, a questão de Brotas como cidade turística. Brotas tinha lá todo aquele potencial que se
desenvolveu, mas não tinha nada. Então, um grupo de jovens da cidade começou a trabalhar no catálogo, no contato com os proprietários das áreas onde tinham cachoeira, e hoje Brotas é referência no turismo em águas, tem raft, tem não sei o quê. Então, você envolve a população abraça a causa. É fundamental a população saber do que a gente está falando. Não dá para eu ficar trazendo turista de fora e a própria população não reconhecer. Então, a gente tem desde os parques ecológicos que a gente tem em Cubatão, que são 4 parques, que também estão degradados e abandonados, até todo o potencial de entorno que não é desenvolvido. A gente está trabalhando nesse resgate de alguma coisa que já foi feito desse catálogo e levar para a população, levar as escolas, conhecer, a gente precisa fazer esse trabalho. Eu acho que isso é importante, porque envolve a comunidade e a comunidade passa a abraçar a causa, passa a viver Cubatão e passa a se sentir cubatense, que eu acho que é isso que precisa acontecer. O cubatense precisa ter a sua dignidade restaurada. Rogério, a gente chegou ao fim do nosso programa. Meu parceiro, empresário, advogado. E torcedor da Briosa. E torcedor da Briosa, esqueci, é verdade. Isso é fundamental. Torcedor da Briosa. Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Nathalie, pelo convite. Pedro, foi um prazer dividir a bancada com você. É sempre muito bom falar de Cubatão. Minha iniciação profissional e da nossa empresa foi em Cubatão. A gente tem um carinho muito grande. E eu espero que você e essa equipe que foi constituída agora consiga fazer com que Cubatão volte a crescer e tenha o reconhecimento em todo o país. Faço das palavras do Rogério as minhas, Pedro. Desejo que Cubatão realmente volte a ocupar a posição que lhe é de destaque e que vocês consigam, de fato, resgatar essa dignidade do cubatense, porque eu acho que isso foi perdido, né? Essa esperança, essa dignidade, essa credibilidade. E eu torço para que daqui 4 anos, no fim do mandato, todos os cubatenses tenham orgulho de morar em Cubatão. Obrigado, Nathalie, pela oportunidade. Obrigado, Rogério. É realmente um prazer estar aqui, tendo a chance de conversar com gente que conhece a nossa cidade e que tem ideias positivas em relação a ela. A gente tem muito trabalho pela frente, desejar melhoras aí para o nosso prefeito Ademário, que ele possa na próxima vez estar junto, quem sabe aqui, para a gente conversar, trocar essa ideia. Mas, acima de tudo, você que nos acompanhou nesse programa, muito obrigado pela atenção e a gente está em Cubatão à disposição para construir junto uma cidade melhor que contribua para a melhoria da região toda. Então, muito obrigado, Nathalie. Conte com a gente sempre que tiver oportunidade, estaremos aqui com o maior prazer. Muito obrigada. Amanhã tem a nossa Agenda do Porto. Vamos discutir tudo o que é notícia no setor portuário. Eu volto às 8 horas da manhã.